Boa noite aos irmãos. Boa noite também aos que nos acompanham pela internet. É um privilégio estar aqui novamente, trazendo mensagem para parte com os irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns reformadores. Eles tinham uma vida muito exemplar na questão da renúncia, e exatamente isso nós devemos viver hoje, uma vida de renúncia. Viver a Cristo exige isso de nós, e assim como ontem foi passado aqui no PG, o JA, que preparou para o nosso tanto carinho, ela falou de assuntos bem interessantes, questão de renúncia, e essa é a vida que nós devemos viver para seguir a Cristo. São renúncias que nesse mundo não nos trazem a verdadeira alegria, mas que vão nos garantir a vida eterna ao lado de Cristo. Amém? Eu trouxe para repartir com os irmãos a mensagem do livro de Grande Conflito. Mensagem do livro do Grande Conflito. A nossa Ellen White vai falar um pouco a respeito da história desse reformador, de alguns reformadores, na verdade, e está no capítulo 14 dessa mensagem. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar na sua casa. Te agradecemos por o Senhor ter nos conduzido. Te agradecemos também por mais uma semana que se iniciou na tua presença. Peço que o teu Santo Bom Espírito venha preencher nossa mente, nosso coração, que nós possamos nos esvaziar do nosso eu, para entender a verdade que a tua palavra quer revelar a nós. Que nós possamos estar com o coração aberto e observar o que o Senhor tem para nos revelar, Senhor. Peço que o Senhor venha estar cuidando de os seus filhos, abençoando onde quer que eles estejam, que estão nos seus lares acompanhando essa transmissão. Que eles venham de uma forma especial, Pai, se sentirem tocados pelo Santo Espírito e chamados para a obediência. Não merecemos nada, mas necessitamos dessas coisas em nome de Jesus. Amém. Antes, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Todos encontraram? Amém? Será a leitura. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Nós, como professores cristãos, nós devemos manejar bem essa palavra, porque ela é a palavra que tem poder para transformar a vida de muitas pessoas. Amém? Na verdade, não de muitas pessoas, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas que estiverem dispostas a entregar sua vida para ser transformadas por Cristo. O grande problema que acontece é que, mesmo Cristo estando disposto a salvar todas as pessoas, a transformar todas as pessoas, nem todas as pessoas estão dispostas à transformação que Cristo tem para oferecer. E isso, infelizmente, nos impede de avançar com a obra. Muitas vezes nós somos chamados para fazer a obra da vontade de Deus, nós ficamos recusando. E isso é uma coisa que tem atrapalhado muito na obra e poderia estar sendo cada vez mais avançado. Nós dizemos que nós queremos abreviar a volta de Cristo, esse é o único método de abreviar a volta de Cristo, levando a mensagem de Cristo. Porque a palavra diz que ele só vai voltar quando a mensagem verdadeira do Evangelho for pregada no mundo todo. Então, virar o fim. Mas nós temos que estar preparados para levar essa mensagem. Temos que fazer de qualquer forma. Por isso aqui diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Uma vida de santidade é a vida que não tem que se nos envergonhar. Porque se nós temos uma vida que agrada a Deus, nós não precisamos nos envergonhar de apresentar as nossas obras diante dele. Por mais que nós não sejamos perfeitos, Deus, ele só infinita misericórdia, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, nós somos falhos e pecadores, ele aceita a nossa vida, o nosso sacrifício, mesmo ele não sendo perfeito. E assim como ele aceita a nossa vida, ele também aceitou desses reformadores que nós vamos falar um pouco hoje.
o grande conflito, no capítulo 14, ele falando um pouquinho da mensagem sendo propagada na Grã-Bretanha, e a mensagem diz assim, sobre a reformadora Latina. Latina disse no púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Não escolhamos nenhum caminho lateral, mas permitamos que a palavra de Deus nos dirija. Não sigamos os passos dos nossos pais, nem busquemos aquilo que eles fizeram, mas o que deveriam ter feito. Barnes e Frisch, Ridley, Cranmer, líderes da reforma inglesa, eram homens cultos de reputação impecável por seu zelo e sua piedade dentro da religião católica. Eles se opuseram ao papado porque conheciam os erros da Santa Sé. O grande princípio que esses reformadores defendiam era o mesmo dos valdenses, John Wycliffe, John Hus, Lutero e Zwingli. Os seus seguidores, era a autoridade infalível das Escrituras. Então, esse era o princípio que eles seguiam, a autoridade infalível das Escrituras. Às vezes, os seres humanos querem nos transmitir uma mensagem, querem passar doutrinas ou costumes, e eles mesmos acreditam ser a vontade de Deus. Mas se não estiver de acordo com a própria palavra de Deus, não é esse o caminho que nós devemos seguir. Era pelos ensinos da Bíblia que testavam todas as doutrinas e afirmações. A fé na palavra de Deus sustentava esses santos homens. Ao abrirem mão da própria vida na fogueira, ao abrirem a fé na palavra de Deus sustentava esses santos homens, ao abrirem mão da própria vida na fogueira. Tende bom ânimo, exclamou Latino, para o mártir ao seu lado. Exclamou quando as chamas estavam prestes a silenciar a voz de ambos. Hoje, pela graça de Deus, acenderemos tamanha vela na terra que creio eu jamais se extinguirá. Eles estavam falando ali do próprio martírio dele mesmo. Porque a mensagem que eles tinham pregado, com a ênfase do martírio deles, morrer pela palavra de Deus, ia trazer um testemunho tão grande que com certeza converteria o coração de muitas pessoas. E como nós temos vivido hoje? Será que a nossa vida tem transmitido uma mensagem com um forte apelo, assim como eles tinham essa mesma convicção? E se eles morressem pregando a palavra de Deus, se fosse o caso, eles morrerem pregando a palavra de Deus, traria o mesmo efeito? Muitas vezes pode trazer para a nossa vida hoje. Nosso testemunho que nós temos dado, será que nos traria a convicção que esses homens tinham? Será que nós temos a mesma convicção de que se nós morrermos hoje, nós estaremos salvos? Por centenas de anos, após as igrejas da Inglaterra se sujeitarem a Roma, as igrejas escocesas mantiveram sua liberdade. No século XII, porém, o catolicismo se estabeleceu ali e também em nenhum país as trevas foram mais densas. Mesmo assim, os raios de luz chegaram para penetrar na escuridão. Os Lollards vinham da Inglaterra com a Bíblia e os ensinos de John Wycliffe e muito conseguiram fazer para preservar o conhecimento do Evangelho. Com o início da Reforma, chegaram os escritos de Lutero e o Novo Testamento em inglês de Tyndale. Esses mensageiros percorriam em silêncio montanhas e vales, soprando nova vida à tocha da verdade que quase se apagou. Desfazendo a obra que 4 séculos de opressão haviam consolidado. De repente, porém, ao perceber o perigo, os líderes católicos levaram para a estaca alguns dos mais nobres homens da Escócia. Enquanto morriam, essas testemunhas encheram o coração das pessoas de toda aquela terra, com a determinação implacável de se livrar das cadeias de Roma. Hamilton e Wishart, com um grande número de discípulos mais humildes, abriram mão da própria vida e foram martirizados na fogueira.
Mas das cinzas de Uíxa, outro homem se levantou. A este, as chamas não silenciariam. Sob a orientação divina, ele daria fim ao poder de Roma sobre a Escócia. John Keynes se afastou da tradição da igreja para se alimentar das verdades da palavra de Deus. Nós vemos aqui que ele se afastou das tradições da própria igreja, a qual ele era membro, para se aproximar mais da palavra de Deus. E quais tradições nós deveríamos nos afastar hoje? O que nos impede de conhecer mais, nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus? Nós precisamos ter um relacionamento íntimo todos os dias com a palavra de Deus. Um estudo aprofundado das Escrituras, no qual, suplicando pela orientação do Espírito Santo, nós chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, como talvez muitas pessoas esperam que aconteça. Muitas vezes as pessoas abrem a palavra de Deus e acham que eles, por lerem simplesmente algumas partes, mas muitas vezes não querem aplicar aquilo na própria vida, imaginam que a vida vai ser transformada através disso. Mas é uma luta espiritual que nós devemos vencer todos os dias. O inimigo de Deus, ele está furioso, está a todo tempo ao nosso redor tentando nos derrubar, nos impedir de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. A palavra diz: acheguemos confiadamente ao trono da graça. Nós precisamos achegar todos os dias, em todas as oportunidades, usando todos os recursos que nos tiverem disponíveis, para nos fortalecer contra o inimigo nessa batalha. Deus tem disponibilizado essas armas que nós precisamos para a batalha. Só que muitos simplesmente têm negligenciado. Esse é o problema muitas vezes. Negligenciar o auxílio de Deus. Ele diz que ele já venceu o mundo. Se aqueles que estiverem com ele e aceitarem a ajuda de Cristo, poderão vencer também. Mas aonde está o auxílio de Cristo? Como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Em meio a tantas religiões, em meio a tantos segmentos, tantas igrejas que professam seguir a Cristo, como nós podemos saber a verdade? Quem está com a verdade? Deus, ele não colocaria simplesmente um monte de igrejas na terra e diria para nós simplesmente procurássemos sem o auxílio dele para encontrar. Ele está disponível. Nós devemos pedir, suplicar a cada dia mais para conhecer a vontade de Deus. Nós sabemos que é uma igreja verdadeira, que é o nome baluarte da verdade. Nós devemos examinar as Escrituras para encontrarmos essa verdadeira igreja. Através de muito estudo, eu reconheci que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que contém a verdade. E eu me aplico a cada dia mais estudando a palavra para conhecer cada vez mais a vontade de Deus. E assim minha vida tem sido transformada. O conselho que eu tenho para deixar hoje é que os irmãos procurem cada vez mais se aproximar da palavra de Deus. Não basta simplesmente estar na igreja verdadeira. A sua fé precisa ser verdadeira. E a sua fé sendo verdadeira, isso será comprovado através de obras. As obras não salvam, mas ela também não perde. Nós precisamos confirmar a nossa fé através das obras. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Infelizmente, dentro da igreja, muitos têm acreditado uma fé morta. Esse é um perigo que nós estamos correndo, estar dentro da igreja, estar com a palavra da verdade disponível em nossas mãos, e mesmo assim, nós recusarmos. Mesmo assim, nós nos perdemos. Infelizmente, é o que acontecerá com muitas pessoas. Não abrirem os olhos no tempo de oportunidade. Bem dizendo, os ensinos de Richard confirmaram sua decisão de abandonar Roma e se unir aos reformadores perseguidos. Seus amigos insistiram para que pregasse, mas ele tremia de medo diante das responsabilidades. Somente após dias de doloroso conflito interior que não desconsentiu. E é difícil mesmo, muitas vezes é doloroso, é difícil. O conhecimento que nós temos tem coragem de levar essa mensagem. Mas nós não precisamos temer, porque o Deus que vai conosco, está à frente, é um Deus poderoso. Amém. É um Deus que diz para nós que nós não precisamos temer, porque Ele estende a sua mão direita e nos ajuda. Nós confiamos realmente nessa proteção que Deus tem oferecido. Sabe como nós vamos descobrir se realmente
Deus está conosco? Ele realmente está nos protegendo? Quando nós realmente formos para o campo de batalha. É ali que nós vamos descobrir quão grande é o poder de Deus. Nós vamos ter pleno conhecimento do poder de Deus, porque é algo muito superior à nossa mente, à nossa mentalidade. Nós não conseguimos captar completamente toda a grandiosidade de Deus. Mas se nós estivermos dispostos a lutar ao lado dele, ele vai estar ali para nos proteger. E a vitória com Cristo é garantida, né? No entanto, depois de aceitar a posição, prosseguiu com coragem, infalível. Esse reformador de coração sincero não temia ninguém. Quando foi colocado face a face com a Maria da Escócia, John Kennedy não se deixou conquistar por seus favores, nem perdeu a coragem diante das ameaças. A rainha disse: a quem ele havia ensinado o povo a aceitar uma religião proibida pelo Estado, e assim havia transgredido o mandamento de Deus que ordenava aos súditos obediência aos governantes. E nos respondeu com firmeza: se todos os descendentes de Abraão tivessem seguido a religião de Faraó, de quem de quem foram súditos por muitos anos, eu lhe pergunto, madame, que religião haveria no mundo? Ou se todos os dias dos apóstolos tivessem seguido a religião dos imperadores romanos, que religião haveria na face da terra? Maria disse: você interpreta as escrituras de um jeito e eles, os católicos romanos, de outro. Em quem devo acreditar? E quem será o juiz? Aqui está mais uma situação de conflito. Muitas pessoas professando seguir a Cristo, ensinar a palavra de Deus, e em meio a toda essa confusão que nós devemos fazer, de que lado nós devemos ficar? As tradições, aos ensinos dos nossos pais, ou a palavra de Deus? Ele responde: você deve acreditar em Deus, que fala com clareza em sua palavra. Respondeu o reformador: a palavra de Deus é clara em si mesmo. Se qualquer obscuridade aparecer em algum trecho, o Espírito Santo, que nunca se contradiz, vai explicá-la com mais nitidez em outras partes. E aqui nós vemos ele defendendo a palavra de Deus. Aqui o título está assim: autoridade infalível das Escrituras. Por que a autoridade das Escrituras é infalível? Porque o Deus que a conduz, ele é infalível. Por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia. Em Tiago, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. No verso 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Diz aqui no início que a perseverança deve ser a ação completa. Não diz que nós devemos simplesmente nos apresentar já perfeitos, mas Deus ele nos molda a cada dia. Ele nos prepara a cada dia. Ele nos prepara com a sua palavra.
Nós vamos tendo pleno conhecimento de como Deus ele nos guia em cada situação. E quando nós experimentamos, como diz em Salmo 104, verso 8, e diz ali: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós vemos esse cuidado que Deus tem conosco, esse preparo com carinho. Muitas vezes vai ser doloroso, como eu já havia dito antes. Mas não é porque é doloroso que Deus não te ama, que Deus não tem, ele não está cuidando de você. É porque a batalha, infelizmente, é uma batalha dura. Ela é real. E vai trazer muito sofrimento. Só que se nós estivermos ao lado de Cristo, nós seremos vitoriosos. Por mais que seja doloroso, vai valer a pena todo sacrifício. O maior sacrifício já foi feito na cruz. Qual homem nenhum, nem anjo do céu poderia ter feito. Cristo veio e pagou o preço. Nós precisamos aceitar viver em espírito e em verdade. Precisamos aceitar, não simplesmente com palavras, mas também com as nossas obras. Se porém algum de vós, a partir do verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Está dizendo que quando nós pedimos para que Deus nos auxilie e Deus nos ensine a tua palavra, nós devemos pedir com fé, crendo que Ele fará. Não duvidando, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus é capaz? E é. Nós precisamos crer de fato que Ele é. Mas como nós vamos construir essa fé? Uma fé inabalável, uma fé forte, que nos permite crer que Deus ele realmente é capaz. Tirar nossas experiências. Esses homens não foram para a fogueira com dúvida. Será que Deus vai me salvar? Será que Deus vai estar comigo? Em muitos relatos de outras passagens do Grande Conflito, você pode também estudar pelo começo da Idade Média, como foram os períodos dos reformadores, de John Wycliffe, Zwinglio, John Hus. Se estudando a história dessas pessoas, vocês vão ver que eles realmente não temiam o mal, porque eles sabiam que o Deus que estava com ele era grandioso. Da mesma forma que Deus se fez presente com eles, ele também quer se fazer presente conosco hoje. Mas nós precisamos estar dispostos a seguir a palavra dele, custe o que custar. Se for preciso morrer para defender o Evangelho, que morramos, quando a palavra diz que ainda que morra, viverás. Você tem crido que ainda que morra, Cristo pode te ressuscitar? Amém? Então que os irmãos possam tomar a palavra de Deus com mais ânimo, mais gosto todos os dias. Estudá-la fielmente e aplicar todos os seus ensinos em sua vida. E na certeza de que ainda que morra em uma batalha, viverás, porque a vitória e a ressurreição é garantida. Amém? Então, louvor, não?
Não preciso que tu venhas a minha casa, só preciso que tu venhas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu vi Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio no teu Deus, me cura, Senhor. Então alto me acabo e recebo por mim. Toda hora que me pego, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, foi teu alto curador. Chama agora o teu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, em Jesus te peço amor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço amor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura. Amém. Obrigado, nosso irmão Wallace, pelo livro que nos trouxe. Falando sobre uma cura que Deus quer fazer em nossos corações. Ele está disposto. Só precisa aceitar. Os apelos que Cristo fez e faz, ainda hoje, por meio do Espírito Santo em nossa vida, que não sejam bons para nós, mas que possamos aceitar com o coração aberto essa transformação que Cristo quer fazer em nosso coração. Amém? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela cura que o Senhor nos trouxe, Pai, para a nossa pior doença, Pai, pelo pecado. Amém. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo poder
queremos te adorar na espiritualidade. Agradecemos pela liberdade religiosa de adorar ao Senhor. Mas sabemos que aqui é um tempo difícil, Senhor. A tua palavra já nos alertou. Essa mensagem, Pai, você abriu os olhos daqueles que estavam dormindo, que aqueles teus filhos que ainda não entenderam, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um deles e os desperte, Pai. Desperte-nos desse estado de lavaceiras. Nos desperte, porque nós não estivemos preparados, infelizmente, esse ano pela surpresa. Mas nós não queremos que assim seja, Pai. Queremos que estar preparado para a tua volta, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, todos os dias, a vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Que o Senhor nos prepare, Pai, para quando a nossa fé for provada, que nós possamos estar firmes ao lado do Senhor. Suplico a Ti, Pai, nunca que algum mérito de nós, sabemos que nós não temos problema, mas suplico essas bênçãos todas em nome de Jesus, pelo nosso Senhor e Salvador, e Reino, para todo sempre. Amém. Jesus, me tomou em seus braços e senti o calor como Espírito Santo.